Live action de One Piece chegou, e dessa vez eu assisti ele inteiramente. Será que tivemos aqui a primeira realização de live action que vai trazer novos ares para esse mundo, que vai trazer esperança para as adaptações com pessoas na vida real? Eu vou adiantar que eu acho que sim. Seguinte, Brasil, já passaram aqui alguns dias do live action, na verdade passou um dia só do live action, mas acontece que eu já assisti, né, imagino que você já esteja aí nessa caminhada. A gente vai comentar aqui sobre as melhores coisas da série, sobre as piores, vai ser uma reviewzão geral, né, entrando em detalhes do que acontece da série. Então, se você não quiser nada de spoiler relacionado a ela, vá assistir, depois volta pra cá, certo? E aí, o que me diz? Você vem comigo? Vamos lá! Vocês que viram o meu vídeo de primeiras impressões devem ter se atentado à parte que eu deixo muito claro ali, que a série é boa, ou pelo menos o começo da série é muito boa. Eu tive medo, confesso que eu tive medo, porque quando eu gravei aquele vídeo eu tinha assistido 4 episódios, e a série começa de uma maneira absurda, mantém interessante no segundo episódio, e o terceiro é muito ruim, mas daqui a pouco a gente fala sobre ele. Num grande geral, a sensação que essa série passa, a sensação que essa temporada nos passou, é de que existe esperança, de que eles conseguiram realmente pegar uma obra que é muito difícil de adaptar como One Piece, e conseguiram dar vida pra isso. Dar vida tanto nos figurinos, da vida na ambientação, um tanto da vida nos personagens ali, por mais que muita coisa teve que ser adaptada. E muitas dessas coisas eu sempre vou defender na adaptação de live action, porque elas precisavam ser mudadas para funcionar com pessoas e para funcionar numa série pequena, mais curta, com apenas 8 episódios. E eu fico muito feliz, porque quando eu gravei aquele vídeo, eu juro pra vocês que eu tava triste. Eu tava triste porque eu sabia que o começo tinha sido absurdo, e eu ainda mantenho essa impressão, né? Assisti de novo o primeiro episódio, ele continua maravilhoso, mas que a parte que eu tava ruim. E eu tinha a impressão que talvez as coisas continuassem ruins. Mas felizmente, meu Deus do céu, isso não aconteceu. Depois que ela retoma ali da metade da temporada, ela fica ainda melhor e consegue ter um final satisfatório, né? Tanto a conclusão de muitos personagens, já outros nem tanto. Vamos pensar aqui sobre o grupo principal, né? Luffy é um cara que eu gostei bastante. Eu gostei bastante tanto do roteiro pra ele, quanto até mesmo da própria interpretação do Inaki, né? Por mais que seja um papel muito difícil, ele consegue alcançar, ele consegue passar essa inocência do Luffy, essa pureza, mas ao mesmo tempo ele consegue acrescentar elementos, né? É um Luffy puro, é um Luffy meio idiota, meio besta, só que ele acrescenta um pouco de esperteza. Só que isso que eu gosto, que a esperteza desse Luffy não é o Luffy esperto no sentido de ser, né, inteligente, sagaz nesse sentido. Ele é esperto com a burrice, por assim dizer. Ele é esperto de uma maneira que você fala, pô, ele achou uma solução pra esse problema, mas de uma maneira meio idiota. O Luffy do anime fazia bastante coisa desse tipo, mas aqui no live action foi meio que intensificado, e conseguiram ali deixar bastante expressivo, nos momentos que não necessariamente ele tinha essa expressividade tão grande, né? A complexidade das expressões do Luffy, ela começa a ser maior quando você entende o personagem com a jornada maior. Só que isso não dá pra deixar no live action pra acontecer só depois, né? Ele não pode ser tão plano quanto ele é no começo do anime, ele precisa ser mais incisivo em muitas partes, e aqui eles colocaram isso no live action. Então, por exemplo, o primeiro episódio pra mim funciona da maneira absurda, né? Toda a introdução desse universo, o jeito que eles trabalham ali os núcleos, a direção, funciona lindo. O segundo episódio, por exemplo, eu acho um pouco abaixo do primeiro, mas ainda acho maravilhoso. E acho que tem acréscimos sensacionais, tipo a cidade inteira que o Bug, né, a Origin tal, que o Bug tava ali aterrorizando, ele ter prendido a plateia, acorrentado elas, pra que elas deem risada dele. Cara, isso ficou muito sinistro e ficou muito da hora. Tipo, muito intenso quanto a você querer lutar contra aquele vilão ali que, pô, o cara tá fazendo realmente mal pra aquela galera. Então, nesse ponto, ficou muito forte e muito, até a mais do que o anime tem nesse momento. Só que já aí, eu já sinto que tem algumas coisas que deixam a desejar. Esse episódio eu gosto muito, na sua completude geral, né? A parte da montagem ali, que mostra o Luffy se afogando no passado, o Luffy se afogando no presente, trazer essas duas questões pro mesmo momento, eu acho muito acertado. Mas, por exemplo, nesse episódio eu senti uma coisa que tem bastante ao decorrer da série, de que é a falta do povo. O povo tá ali, ele tá ali acorrentado, mas ele não se faz presente dentro da história como um personagem muito importante, né? O prefeito ali da cidade vai lá e mostra que eles estão sendo forçados a seguir as ordens do Bug e tudo mais, mas eu senti que faltou um personagem que representasse aquela cidade. Não um personagem em si, mas a união
daquelas personas que estão ali que passassem esse ar de povo sofrido demais. E eu acho que era fácil de conseguir fazer isso. Essa parte que me deixa triste. Ter colocado, por exemplo, se tivesse colocado o prefeito ali conversando um pouco sobre o que aconteceu, sobre como foi triste a chegada do Bug, sobre tudo que eles fizeram. Eu acho que, por exemplo, aquela cena que é linda do final do episódio, do Luffy tirando as correntes ali da galera e quebrando tudo aquilo, poderia ser muito impactante se eles tivessem trabalhado melhor o povo um pouco antes. Colocado ali, mais as pessoas da plateia mesmo. Bota uma criança sofrendo, que criança pega muito forte no nosso coração. Bota uma criança ali sofrendo pra gente olhar, pô, o cara é tão cruel que o cara tá acorrentando crianças, cachorrinho. Podia ter usado o Chuchu nesse sentido, de criar essa empatia maior pra gente. Eu acho que essa parte funciona mais pra quem realmente teve o contato com o anime, com o mangá, com a obra original, que vai, né, identificar. E quem realmente nunca chegou perto das outras obras e vê isso no live action, talvez nem saiba que existiria uma intensificação maior quanto aquelas pessoas. Isso eu senti um pouco nos outros episódios também, nos outros núcleos. Um pouco menos no Baratie, porque o Baratie é de longe a melhor parte, né? O Baratie é maravilhoso. Mas antes de chegar no Baratie, a gente tem que falar sobre o maior problema de todos dessa série pra mim, que é a Vila do Usopp, a Ilha do Usopp e o Usopp. Porque assim, não é por expectativa, né? Eu já comentei bastante tempo que eu achava que o Usopp era o personagem que eu mais ia gostar e ele ia ser muito diferente do Usopp do anime. Ele é realmente diferente do Usopp do anime. Essa parte, ok. O que ele é legal. O problema é quando ele é. Porque na real, os caras pegaram assim o Usopp. Se você for assistir com o coração aberto, não tem o Usopp nesses episódios. Tem tipo, claro, tem as cenas dele conversando com a Kaia, tem ele mostrando ali um pouco da personalidade dele, mas falta muito o arco do personagem no arco do personagem. Tipo, ali era pra gente mostrar mais sobre ele, mais sobre a questão interna dele, de ser covarde, de ser medroso, mas querer ser uma pessoa brava, querer ser forte. Tipo, no final das contas, teve a resolução ali do Luffy lutando contra o Kuro, do pessoal lutando, o Zoro lutando contra os gatos ali. E o Usopp não fez nada. Tipo, não apenas não fez nada, mas pelo menos ele nem mostrou o que ele tava tentando avidamente, com muita bravura, fazer. Que é isso que acontece na obra original, né? O Usopp sai correndo e tal, depois ele volta e fala, irmão, precisa de mim, né? Eu preciso fazer com que a ilha seja salva. Por mais que eu seja fraco, por mais que eu seja fudido, eu vou fazer algum jeito aqui pra que as pessoas da vila sintam que nada aconteceu, né? Que era uma mentira minha de que os piratas chegaram. E aí, você cortou muito do Usopp, cara. O cara mal tá presente nesse arco. Esse é o maior ponto negativo pra mim de todo esse arco, de toda essa primeira temporada. Falta muito do Usopp. No final ali do arco, quando ele segue junto com o pessoal pro Merry, ele nem tava querendo ir pro mar, sabe? É mais uma questão de, pô, você vai com a gente, né? Não sei o quê. Tipo, não... Você pega a comparação, não especificamente do acontecimento, mas o que motiva o acontecimento. No anime, ele já tava montando ali o seu barquinho pra meter o pé, porque ele queria ser um bravo guerreiro do mar, ele queria enfrentar aventuras, ele queria mostrar e viver outras coisas. Por si só. E aí depois o Luffy pegou e falou, irmão, o que você tá indo no barco sozinho aí? Você é nosso companheiro, você vai com a gente. Mas aí no live action ele nem tava querendo fazer nada. Eu sinto que o roteiro prejudicou nosso mano Usopp. E eu queria muito, né, que fosse melhor nesse sentido, porque eu acho que o Jacob mandou muito bem na atuação como Usopp. A caracterização que eles deram no geral pro Usopp funciona pro live action. É que nem eu disse anteriormente. Eu acho que é bem diferente, mas funciona. Só que o roteiro não ajudou. Essa parte do Kuro, tanto em roteiro quanto em direção, é muito inferior. E o episódio 3 é verdadeiramente ruim. O episódio 3 é o único que eu achei ruim, assim. Fala, pô, isso aqui, se todos os outros episódios fossem que nem o 3, a série seria uma merda. Mas felizmente não são. E assim, a direção do terceiro tá terrível. A escolha de câmera, a escolha de lente pra usar as câmeras. Cara, eu fiquei revoltado com as coisas. Você fala, pô, aqui não era pra estar uma lente grande angular, porque não tem razão pra estar distorcendo esse ambiente em volta e tudo mais. São as coisas assim que eu de verdade não sei como passaram, não sei como aconteceram dessa forma. Porque em seguida, a gente tem o melhor pedaço da série inteira, que é o Baratie. Obrigado por tudo que você fez por mim ao longo desses anos, velho. E assim, meus senhores, o Taz como Sanji, o homem é um monstro. O homem é um monstro. Ele carrega demais todas as cenas que ele aparece. E de longe, a melhor relação que tem no anime inteiro é a relação do Sanji com o
Zef. A relação que ele tem, cara, passa uma naturalidade gigantesca. Você consegue palpar aquilo na vida real e ao mesmo tempo você enxerga isso dentro do anime. Tanto o flashback dele, o Sanji criança mandou muito bem também ali, a interação dele com o Zef, mas principalmente ele adulto. Passar ali o peso de que, pô, ele tá ali porque ele quer ajudar o velho, porque ele acha que ele é importante ali, mas ao mesmo tempo ele tá segurando os sonhos dele. E o velho que tá forçando ele a ir embora pra que ele siga os sonhos, mas ele sabe que o velho quer o bem dele, mas ao mesmo tempo ele não quer abandonar o velho. Tipo, ele consegue passar e transparecer muito bem essa carga. E eu acho que a adaptação que eles fizeram de não colocar o Don Krieg aqui chegando e colocar só o Mihawk chegando pra caçar o Luffy e tudo mais, funcionou. Eu de verdade tinha muito medo, né? Porque eu ouvi falar como é que ia ser, fiquei, pô, será, cara, né? Porque vai cortar muita coisa. Eu acho que o Gin poderia ter tido mais destaque, né? O Gin ali e o arquinho do Gin poderia ter tido um pouco mais pra mostrar mais do Sanji. Mas ainda assim, esses dois episódios são redondos. O episódio 6 é maravilhoso, cara, a finalização do episódio 6, a despedida do Sanji, eu acho que ali eles encontraram a medida ideal. A medida ideal entre o anime e o live action. Eles conseguem passar o sentimento do anime naquela despedida sem ter que colocar a direção e a atuação pra ser exatamente igual ao anime. O que eu quero dizer com isso? A cena do anime é muito forte, né? Do Sanji ajoelhando, batendo a cabeça no chão e agradecendo o Zef. Isso pro live action ia ficar forçado. Eu acho que não tem outro termo além de forçado. Ia ficar esquisito você ver esse agradecimento de uma maneira física muito grande. E aí colocar ele ali reprimido enquanto ele tá indo embora com o barco e ele começa a reclamar do velho, xinga o velho fala uma coisa pra ele vai embora de costas, depois ele volta e agradece chorando. Cara, só de falar aqui eu tô todo arrepiado. Passou toda a carga dramática do personagem assim de uma maneira linda e não precisou forçar o enquadramento dele ajoelhando no chão. Porque eu fiquei com medo, eu falei, pô, se eles forem colocar esse enquadramento em live action fica esquisito. Com pessoas fica esquisita. Não é uma coisa que ser humano assim vai fazer nesse sentido e eu acho que não precisa. E não fizeram e ficou maravilhoso. Maravilhoso. Me ajuda. Uma coisa que a gente pode usar em comparação com uma decisão de direção que eles tiveram que fazer nesse sentido, a gente já entra no arco ali do Arlong, quando eles vão pra Vila Kokoyashi, que é a cena do Luffy e Tasukete, né? A Nami pedindo ajuda pro Luffy e ele indo lá e ajudando ela, né? Essa cena, por exemplo, acho que foi a única cena do anime que eu dei uma desconectada, porque eu sei porque ela está ali, porque ela é muito impactante, é a cena mais forte nesse sentido de todo esse pedaço da temporada e é uma das mais fortes do anime todo. Só que eu acho que a direção podia ter sido mais corajosa em não usar todos os enquadramentos. Eu tava satisfeito com o Luffy com a cara séria, dando o chapéu pra Nami e indo embora. E falando baixinho, é claro que eu te ajudo. Ou falando é claro que eu te ajudo em outro tom, sabe? Continuando bravo ali, é claro que eu te ajudo. E continua pra caminhada do Arlong Park. Mas ter colocado aquele enquadramento, né? A câmera debaixo dele assim, ele, né? Claro que eu te ajudo! Com os braços pra cima. Eu sei porque tá ali, né? Novamente, porque é um quadro muito impactante do mangá, muito forte do anime e a direção se sentiu obrigada a colocar. Mas eu não acho que ela funciona tão bem em live action. Assim como a joelhada do Sanji. A joelhada do Sanji talvez funcione melhor. Mas eles não colocaram e passou 100% do sentimento. Eu acho que essa cena aqui do Luffy, por exemplo, teria sido mais crível e mais direta se eles tivessem adaptado esse momento do braço de pé pra sem ter o braço, só passar o sentimento ali, né? Muita gente ia reclamar por não ter o braço. Eu tenho certeza absoluta. Então eles só seguiram pelo safe e, né? Funcionou. Não é a pior coisa do mundo. Não é a coisa que, nossa, agora realmente acabou comigo. O One Piece Live Action ficou ruim porque o Luffy levantando o braço fica esquisito. Não, funciona, tranquilo. Mas não chega a ser, pra mim, pelo menos, tão impactante quanto foram os episódios do Sanji, que pra mim foram os melhores, né? Tanto em roteiro, quanto em direção, quanto em atuação, principalmente por conta do Taz, em tudo. Pra mim, o arquinho ali do Baratie, aqueles dois episódios, são assim... lindos, 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 lindos. E tivemos muitas outras adaptações, né? Como, por exemplo, eles mantiveram um núcleo da marinha o tempo inteiro, né? O Kobe acompanhando a história, o Garp junto com isso. Eu, particularmente, sinto que não precisava de tanto. E eu digo isso mais pelo episódio 3 e 4. Porque o episódio 3 e 4 eu sinto que muita coisa ali é deslocada, né? Principalmente no 3, mas no 4 também. De que dava pra ter contado outras coisas que eram mais importantes do que ficar voltando tanto na marinha. Tipo, se você tivesse colocado 3 minutos a mais do Usopp e 3 minutos a menos do Garp, não ia fazer mal, sabe? Não seria um problema. Ia melhorar, na verdade. Mas eles preferiram contar bastante aqui, imagino que pra ter, né, essa dualidade, pra acompanhar mais núcleos separados, pra tá contando uma história de pirata ao mesmo tempo que contam a história da marinha, né? E isso eles vão manter pras próximas temporadas, quando
quando for confirmado, até esse momento da gravação não foi ainda, né? Mas imagino que seja. Pra agora quem vai assumir esse cargo de liderar o núcleo da marinha vai ser o Smoker, muito provavelmente, né? Tendo ali o começo em Logtown e depois seguindo os Mugiwara dentro da Grand Line. Eu acho legal. Eu acho que é uma coisa que é mais comum a live action. De tentar ter mais núcleos ainda do que tem dentro da obra pra trazer esse contraponto marinha, pirata. E eles já trazem essa sensação geral que você demora muito tempo pra descobrir dentro do anime. De que existe a marinha, de que existem marinheiros muito sujos lá dentro, mas que ainda assim existem marinheiros bons que estão tentando encontrar uma luz, um caminho dentro disso. Claro que você sabe desde o começo, mais ou menos, por conta da existência do Kobe e por conta do Morgan, que a gente viu que isso é zoadíssimo. Mas eles intensificam isso aqui, trazendo a figura do Garp. Pô, aquele discurso do Garp conversando com o Kobe sobre a justiça, sobre o Kobe estar pronto pra ter que lidar com isso, pra saber que tem muita merda dentro da marinha e mesmo assim tocar em frente, é pesadíssimo, é muito forte, é muito impactante. O mundo não é justo. Mas a marinha é tudo que está entre a ordem e a anarquia. Então, consegue viver com isso? Então eu acho importante ter esse tipo de coisa pra cá, porque você consegue abraçar o público inteiro e falar, irmão, eu tenho 8 episódios pra contar uma história pra você. Eu quero te mostrar todas as coisas positivas que tem aqui dentro. Já quero te introduzir o conceito de Shichibukai, quero te introduzir um monte de outros conceitos, e eu acho que isso funciona pro live action. Eu disse, logo que eu assisti o primeiro episódio, eu disse pra Netflix, falei, ó, o primeiro episódio do live action, o começo do live action, é muito mais fácil pra um iniciante do que o começo do anime. E eu acho que eu permaneço agora, tendo assistido essa primeira temporada. Pra uma pessoa que nunca teve contato com One Piece, e até uma pessoa que nunca teve contato com anime no geral, o live action é uma bela porta de entrada. Não se fosse depender do episódio 3, porque o 3 realmente é daquele jeito. Mas de restante, funciona pra caramba. Funciona pra caramba e eu espero de verdade que seja renovado e que muitas outras obras se espelhem em como eles conseguiram fazer One Piece. Mantendo muito da essência. Claro que nem sempre tá da melhor maneira possível, nem sempre tá afinadíssimo, nem sempre passa tudo como a gente conversou aqui, mas ainda assim, o saldo final é bastante positivo. Deixa aí embaixo nos comentários o que você achou dessa adaptação, o que você estava esperando que não apareceu, o que você estava esperando que não foi cumprido, quais foram suas expectativas traídas e quais foram superadas. Porque as minhas, no final das contas, foram superadíssimas. Quem? 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, que One Piece ia ter uma série live action e que essa série seria boa.